Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, sendo um ajudador dos presidentes de celebrações, como padres, diáconos, ministros da palavra. Aqui eu pesquiso em sites fidedignos como revista.arautos.org, livros como Igreja em Oração, Dia a Dia com o Evangelho, Palavra e Vida. Portanto, são fontes que podem aperfeiçoar a reflexão e a homilia dos presidentes de celebrações. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente à segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, primeira semana do tempo comum. Estamos entrando então na semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Lucas. Olha aqui, São Lucas, o evangelho, pelo menos dominical, é o preferencial é o de São Lucas. No rito temos a cor dos paramentos litúrgicos verde, a missa escolha. Pode ser missa em homenagem a Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da igreja, memória facultativa. Nesse caso, a cor deve ser branca. Se você que é presidente de celebração decidir pela memória facultativa, a cor é branca. Vamos às leituras. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão de seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a carta aos Hebreus falando de Jesus Cristo, nosso Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 96 na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Vulgata, e 97 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º B, 6 e 7 C, nono, 6º e 7º C, nono, refrão 7º C. O refrão é este: adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Repitamos: adorai o Senhor Deus, ó, vós anjos todos. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos, porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muitos superais todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Repitamos: adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Agora vamos ao Evangelho. Vamos proclamar o Evangelho
e depois vamos aclamá-lo primeiro, depois vamos proclamá-lo. O Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A reflexão aqui do livro Igreja em Oração é a seguinte: a pregação de Jesus se inicia com a exortação: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, versículo 15. de Marcos, capítulo 1. Aqui nós temos um resumo de toda a mensagem da salvação que Jesus irá anunciar e realizar ao longo da narrativa do Evangelho segundo Marcos. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo que se completou é Kairos, um tempo determinado por Deus para a sua intervenção salvífica. Este tempo da graça se caracteriza pelo começo do reino de Deus, que é uma realidade central da pregação de Jesus. A proclamação do reino que está próximo desperta no coração dos ouvintes uma tomada de posição, de acolhida ou de rejeição. Aqueles que acolhem o reino o fazem pela conversão de vida, isto é, uma mudança interior, pensamentos e sentimentos, e exterior, atitudes. E pela fé no Evangelho, que consiste numa adesão plena à pessoa de Jesus Cristo. Os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, conforme o versículo 16 e o versículo 19, são ícones dos discípulos que se deixam tocar pela graça de Deus e aderem plenamente ao chamado de Jesus. Segue-me. A resposta deles é deixar o modo de vida levado até agora, conversão, como pescadores, e seguir Jesus, crer no Evangelho. Vamos a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que diz aqui. Consciente de sua missão e livre para movimentar-se, João Batista preparou com total dedicação a chegada do Messias. Lançado na prisão, sai de cena. É preciso que ele cresça e eu diminua, diz João Batista. Isso está lá no Evangelho escrito por outro João, o João Evangelista, capítulo 4, versículo 34. Batista afirma que o reino de Deus já se encontra presente ao alcance de todos e propõe mudança radical
converter-se e acreditar no Evangelho. Ciente de que a tarefa é árdua, Jesus lança mão de colaboradores e os busca, onde vivem e trabalham, e os convida a deixar o serviço e a família, a doravante uma nova família formar, a família de Deus. Para isso requer a entrega total da própria vida. Bem, quem disse que o reino de Deus já se encontra presente ao alcance de todos foi Jesus, né? Jesus irrompe na vida pública pronto para fazer a vontade do Pai. Ele diz que meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Palavras de Jesus em João 4, versículo 34. E afirma que o reino de Deus já se encontra presente. De certa forma, João Batista também falou isso quando disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. Agora aqui no livro Palavra e Vida 2013, temos a reflexão. Marcos, assim, resume a missão de Jesus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Para nós também se completou o tempo, mas supõe-se uma continuidade até o dia que chegaremos diante do Senhor para o julgamento. O reino de Deus que está dentro de nós está sempre em construção. Nunca poderemos parar de amar. Cada dia teremos de fazer penitência, ou seja, nossa conversão. Penitência é uma forma de conversão que nunca chegará à perfeição. Por isso, penitência sempre, mortificação, jejum. A grande novidade é o amor incansável para com Deus e, como consequência, para com o próximo. Bem, agora vamos aos santos do dia, porque hoje nós temos a possibilidade de assistir a uma missa com memória facultativa de Santo Hilário Poitiers. Vamos saber um pouco da história dos santos do dia? Santo do dia 13 de janeiro, Santo Hilário de Poitiers. Foi bispo e doutor da igreja no tempo do imperador Constâncio. Era adepto, no tempo do imperador Constâncio, que era adepto da heresia ariana. Hilário defendeu energicamente a doutrina definida no Concílio de Nicéia sobre a Trindade e sobre a divindade de Cristo, sendo por isso relegado a 4 anos para a Frígia. Foi exilado, não é? Compôs célebres comentários sobre os Salmos e sobre o Evangelho de São Mateus. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, pertencente à congregação do Santíssimo Redentor, são os religiosos, padres religiosos. Hilário era francês, nasceu em 315 de família rica e pagã, recebeu educação e instrução privilegiada. Sua busca por respostas levou-o ao caminho da fé. Fez-se batizar aos 30 anos de idade junto com a esposa e a filha e passou a levar uma vida familiar guiada pelos preceitos cristãos. Hilário viveu numa fase onde a igreja sofria com a heresia ariana, uma doutrina que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Com palavras, atenção, e escritos, ele defendeu amorosamente a plenitude de Jesus, homem e Deus, ao mesmo tempo. Sua ação era tão bonita que o povo o escolheu para ser bispo. Foi difícil aceitar o cargo, pois para isso precisava deixar de lado os cuidados com a família de sangue. Mas a fé falou mais alto e Hilário foi ordenado bispo de Poitiers, de onde lutou contra a expansão do arianismo. Hilário foi perseguido pelos imperadores e sofreu o exílio. No Oriente, longe de seus familiares e amigos, aproveitou para estudar a língua grega. Corajoso durante o exílio de 5 anos, escreveu livros contra os imperadores e contribuiu para a teologia da revelação. De volta à França, fez o casamento da filha e ajudou a esposa a entrar num convento.
Faleceu em 367, quando passou a ser venerado como santo. Recebeu o título de doutor da Igreja. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Santo do dia 13 de janeiro, bispo de Reims, São Remígio. Remígio nasceu como cidadão romano, mas foi nomeado bispo cristão de Reims, na época em que a Gália havia sido invadida pelos francos entre arianos e pagãos. Incansável evangelizador, por mais de 70 anos, batizou o rei Clovis na noite de Natal do ano 500. Faleceu com odor de santidade em 533, de acordo com o site do Vaticano. De acordo com o site omostrador.com.br, temos aqui também outros dados. A situação de São Remígio na história europeia é considerado um divisor de águas. Seu legado está marcado na conversão dos francos ao catolicismo. Ele teve um papel decisivo no batismo de Clovis I, rei dos francos, em 25 de dezembro de 496, momento que marcou o início da conversão dos francos à Igreja Católica. Esse batismo é um marco na história da Europa e da Igreja. Remígio, da nobreza romana, teve a oportunidade de participar da expansão do Império Romano do Ocidente pela Gália, território que hoje corresponde à França. Naquela época, a região era predominantemente pagã e frequentemente assolada por invasões bárbaras, sendo governada pelos francos, uma população reconhecidamente forte e combativa. A história conta que a amizade entre Remígio e Clovis resultou na conversão do rei ao cristianismo com a ajuda de São Gastão ou de São Vedasto e Santa Clotilde de Borgonha, esposa de Clovis. Mesmo antes da conversão total, após uma vitória contra os alamanos, na Batalha de Tobiac, provavelmente em 496, o rei já havia pedido a Remígio que o batizasse, cerimônia que ocorreu em 26 de dezembro de 496. Isso aconteceu em Reims. O evento contou com a presença de uma grande multidão de francos e alamanos. Segundo São Gregório de Tours, cerca de 3.000 francos foram batizados junto com Clovis na ocasião. O rei doou territórios a Remígio e este estabeleceu diversas igrejas. São Remígio faleceu no dia 13 de janeiro de 533, tornando-se venerado como um dos grandes santos, graças à sua dedicação e comprometimento com a causa cristã. Olha aí, a conversão da França através do rei Clovis. Santo do dia 13 de janeiro, São Leôncio de Cesareia, faleceu em 337, foi bispo de Cesareia, na Capadócia, atual Turquia. Era chamado Anjo da Paz pelos gregos. Foi um dos padres do Concílio de Nicéia. Como bispo, recebeu grandes elogios de Santo Atanásio. Santa, do dia 13 de janeiro, Santa Verônica de Binasco, religiosa mística agostiniana, no convento de Santa Marta, em Milão, Itália. De acordo com o site omostrador.com.br, Verônica nasceu na cidade italiana de Binasco, Milão, no ano de 1445. Sua família, composta por lavradores pobres e devotamente religiosos, cultivou nela o sonho de seguir a vida religiosa em um convento. Tal aspiração tornou-se realidade ao completar 22 anos, quando ingressou no convento agostiniano de Santa Marta, na sua cidade natal. Mesmo sem possuir a alfabetização, a jovem foi admitida como irmã laica e se dedicou aos serviços mais humildes. Aprendeu a ler e escrever, conseguindo assim fazer os votos perpétuos como agostiniana e vestir o hábito. Possuidora do raro dom
de compreender a complexidade da alma humana, tornou-se um verdadeiro exemplo de virtude. Sob a orientação das irmãs do convento, Verônica dedicava-se à prática da meditação e orações. Esta rotina lhe permitiu desenvolver uma profunda sensibilidade e apurar o seu dom de profecia, tornando-se conhecida por sua notável habilidade de dedução. Com este talento abordava temas como teologia e psicologia de maneira tão profunda quanto um estudioso, embora nunca tivesse cursado tais matérias formalmente. Mesmo com a vida contemplativa, Verônica estava sempre em contato com a comunidade, oferecendo apoio emocional, ajuda e consolo aos enfermos e necessitados. Além disso, acreditava-se que, com o passar dos anos, Verônica foi agraciada com visões frequentes do divino. Viajou até Roma, onde foi recebida pelo Papa Alexandre VI. Ao relatar uma aparição de Nossa Senhora, a santa deixou o Papa tão impressionado com sua história que ele sentiu como se estivesse na presença de uma verdadeira santa. Pouco antes de sua morte, Verônica profetizou sua hora final com riqueza de detalhes, o que impressionava as irmãs do convento. Tudo ocorreu exatamente como ela havia antecipado, falecendo em 13 de janeiro de 1497 no convento que tanto amava. 20 anos após sua partida, ela foi beatificada pelo Papa Leão X. Seu culto foi estendido a toda a ordem dos agostinianos em 1672 pelo Papa Clemente X, um devoto da santa. Olha que história bonita, hein? Temos mais aqui. Santa do dia 13 de janeiro. Dois santos do dia 13 de janeiro. Temos aqui Santo Hermílio e São Estratônico, mártires. Faleceram em 310. Após sofrer muitos tormentos, foram afogados no rio Danúbio, perto de Belgrado. Santo do dia 13 de janeiro, São Pedro de Capitolias, presbítero e mártir, faleceu em 713. São Pedro de Capitolias, por ter pregado a fé cristã na região de Capitolias, na Síria, o governador sarraceno mandou cortar-lhe a língua, as mãos e os pés. Por último, foi crucificado. Que maldade a desse governador sarraceno. Meu Deus, mandou cortar-lhe a língua, as mãos e os pés. É uma maldade com os cristãos que a gente vê. Por isso ele é um santo. São Pedro de Capitolias, rogai por mim, rogai por nós. Santos do dia 13 de janeiro, São Gumezindo, presbítero, ou seja, padre, e São Servidel, monge. Faleceram em 853. Ao confessarem a fé católica diante de um juiz muçulmano, foram condenados e degolados. Santo do dia 13 de janeiro, São Godofredo, religioso, faleceu em 1127. Foi conde de Cappenberg, na Alemanha, e decidiu tomar o hábito premonstratense por influência de São Norberto. Então, são esses alguns santos de devoção do dia 13 de janeiro de 2025, que é o dia que eu estou transmitindo aqui. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 é melhor para nós, afinal Deus é onisciente, é onipotente e onipresente, e é o nosso Criador, é o Pai celestial. Até o não de Deus é o melhor para nós. Na Terra, nosso pai físico, biológico,
pai terreno também nos dá um não de vez em quando. Eu já recebi muitos nãos na vida. Quando o pai dá um não para o filho, ele quer o melhor para o seu rebento, ok? E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Seja batizado, creia em Jesus como Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, esse mistério de três pessoas numa única divindade, e arrependa-se dos seus pecados diariamente, para que um dia nos encontremos no juízo final com corpos transformados, transfigurados, glorificados, quando viveremos por todos os séculos dos séculos para sempre, tendo a visão beatífica de Deus, com nossos irmãos santos, com todos os salvos, com os anjos de Deus, algo inefável. E São Paulo apóstolo já diz, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando Jesus voltar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.